Bom dia, tudo bem? Hoje eu vou fazer a leitura do prefácio do livro Consciência de Osho, a chave para viver em equilíbrio. Vamos lá? Vamos lá. Uma das coisas mais importantes que é preciso entender sobre o ser humano é o fato de que ele está dormindo. Nem enquanto pensa, ele está acordado. Não está. Sua vigília é muito frágil. Ela é tão insignificante que não vale nada. É só um nome bonito, mas totalmente vazio. Você dorme à noite, você dorme de dia. Do dia em que nasce até o dia em que morre, você continua mudando seus padrões de sono, mas nunca está de fato acordado. Não banque o tolo achando que está acordado só porque seus olhos estão abertos. A menos que os olhos interiores se abram, a menos que seu interior fique cheio de luz, a menos que você consiga ver a si mesmo quem você é, não pense que está acordado. Essa é a maior ilusão que vive o homem. E depois que aceitar isso, você já estará acordado. Não será preciso fazer nenhum esforço para se manter assim. A primeira coisa para guardar no fundo do coração é o fato de que você está dormindo mesmo. Você está sonhando dia após dia. Às vezes está sonhando com os olhos abertos e às vezes com os olhos fechados, mas está sonhando. Você é um sonho. Você ainda não é uma realidade. É claro que num sonho, nada do que você faça tem sentido. Nada que pense tem utilidade. Qualquer coisa que projete continua fazendo parte do sonho e impede que você perceba que está sonhando. Por isso, todos os Budas insistiram numa coisa só: desperte. Continuamente, por séculos, todos os ensinamentos deles podiam caber numa única frase: fique acordado. E eles têm recomendado métodos, estratégia, têm criado contextos e espaços e campos de energia em que você pode levar um choque e acordar. É isso mesmo. A menos que receba um choque, estremeça nas bases, você não vai despertar. O sono já dura tanto tempo que ele chegou no âmago do seu ser. Você está mergulhado nele. Cada célula do seu corpo e cada fibra da sua mente estão cheias de sono. Não se trata de um fenômeno menor. Por isso é necessário muito esforço para ficar alerta, para estar vigilante, para se tornar uma testemunha. Se todos os Budas do mundo concordam com respeito a um único tema, esse tema é o seguinte: o ser humano, da forma como é, está dormindo. E o ser humano, da forma como deveria ser, deveria estar acordado, desperto. Ficar desperto é o objetivo e é também o gosto, o tempero de todos os ensinamentos desses Budas. Zaratustra, Lao Tse, Jesus, Buda, Baha'u'lláh, Kabir, Nanak. Todos os seres despertos ensinaram sobre um único tema. Em diferentes línguas, com metáforas diferentes, embora sua canção fosse a mesma. Assim como o mar tem um gosto salgado, seja ele provado no norte, no leste ou no oeste, o mar sempre tem um gosto salgado. O gosto da condição de Buda é estar acordado.
Mas você não fará nenhum esforço se continuar achando que já está acordado. Não haverá motivo para fazer esforço. Para quê? E você criou religiões, deuses, orações, rituais com base nos seus sonhos. Seus deuses fazem mais parte dos seus sonhos do que qualquer outra coisa. Suas políticas fazem parte dos seus sonhos. Suas religiões fazem parte dos seus sonhos. Sua poesia, sua pintura, sua arte. Qualquer coisa que faça, pelo fato de estar dormindo, você faz de acordo com seu estado mental. Seus deuses não podem ser diferentes de você. Quem os cria? Quem lhes determina o tamanho, a forma, a cor? Você os cria. Você os esculpe. Eles têm olhos como você, têm nariz como você e têm uma mente tal como você. O Deus do Antigo Testamento diz: eu sou um Deus muito ciumento. Agora me diga, quem foi que criou esse Deus que é ciumento? Deus não pode ser ciumento. E se ele for, então o que há de errado em ser ciumento? Se Deus é ciumento, por que você deveria pensar que está agindo mal ao ser ciumento? O ciúme é divino. O Deus do Antigo Testamento diz: eu sou um Deus cheio de ira. Se não seguir meus mandamentos, eu destruirei você. Você será jogado no fogo do inferno pela eternidade. E como eu sou um Deus muito ciumento, não vá prestar culto a mais ninguém. Não vou tolerar isso. Quem criou um Deus assim? Só pode ter sido a partir do seu próprio ciúme, da sua própria ira. Você criou essa imagem. Ela é projeção sua, uma sombra sua. É um eco seu e de mais ninguém. Isso é o mesmo que acontece com todos os deuses de todas as religiões. É por causa disso que Buda nunca falou sobre Deus. Ele disse: para que falar de Deus para pessoas que estão dormindo? Elas ouvirão em seu sono, sonharão com qualquer coisa que se diga a elas e criarão seus próprios deuses, que serão completamente falsos, impotentes e sem sentido. É melhor não ter deuses como esses. Essa é a razão por que Buda não está interessado em falar sobre deuses. O único interesse dele é despertar você. Conta-se a respeito de um mestre budista iluminado que estava sentado à margem de um rio numa tarde, apreciando o gorgolejar da água, o som do vento assobiando entre as árvores. Um homem veio e perguntou a ele: você pode sintetizar numa única palavra a essência da sua religião? O mestre permaneceu em profundo silêncio, como se não tivesse ouvido a pergunta. O homem então disse: você é surdo ou o quê? O mestre respondeu: eu ouvi a sua pergunta e a respondi também. O silêncio é a resposta. Eu fiquei em silêncio. Essa pausa, esse intervalo, foi a minha resposta. O homem disse: não consigo entender uma resposta tão misteriosa. Você não pode ser um pouco mais claro? Então o mestre escreveu na areia meditação, com letrinhas pequenas, usando o próprio dedo. O homem disse: posso ler agora, ficou um pouco melhor do que a princípio. Pelo menos eu tenho uma palavra sobre a qual refletir. Mas você não pode deixar um pouquinho mais claro? O mestre escreveu novamente meditação. Claro que dessa vez ele escreveu em letras maiores. O homem ficou meio embaraçado.
intrigado. Ficou ofendido, com raiva. Então disse: mais uma vez você escreve meditação? Não pode deixar um pouco mais claro para mim? E o mestre escreveu, em letras ainda maiores, em maiúsculas, meditação. O homem disse: você parece louco. O mestre respondeu: eu já fui longe demais. A primeira resposta estava certa. A segunda não estava tão certa. A terceira estava ainda mais errada. A quarta já está completamente errada. Pois quando você escreve meditação com letras maiúsculas, você faz dela um Deus. É por isso que a palavra Deus se escreve em maiúsculo. Sempre que você quiser fazer de algo uma coisa suprema, definitiva, você escreve com letras maiúsculas. O mestre então disse: eu já cometi um pecado. Ele então apagou todas as palavras que escrevera e disse: por favor, ouça a minha primeira resposta. Só assim sou verdadeiro. O silêncio é o espaço em que se acorda. E a mente ruidosa é o espaço em que se continua dormindo. Se a sua mente continua tagarelando, você está dormindo. Se ao se sentar em silêncio, a mente desaparecer e você puder ouvir o churiar dos pássaros e mente nenhuma dentro de você, só silêncio. Esse assobio do pássaro, o gorjeio e nenhuma mente em atividade na sua cabeça. Silêncio total. Então a consciência brota em você. Ela não vem de fora. Ela desperta em você. Cresce em você. Do contrário, lembre-se, você está dormindo.